Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. No episódio desta semana, marcando aí o Setembro Amarelo, nós recebemos a psicóloga Sheila Barbosa. Ela que é uma profissional com uma trajetória marcada pela dedicação à saúde mental, à educação, à transformação social. Sheila é psicóloga e pedagoga, com pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, especialização em atendimento socioeducativo e atualmente em processo de especialização em neuropsicologia. Ao longo de sua carreira, Sheila atuou em projetos com foco em impacto social, direito das mulheres, educação e inclusão, destacando-se na implementação do Centro de Cidadania para Mulheres em Situação de Violência Doméstica, em São Paulo, capital, e na consultoria pedagógica do projeto Escola Mágica, que une arte, educação e ilusionismo como ferramenta de transformação social. Na prática clínica, Sheila possui experiência com psicoterapia cognitivo-comportamental, atendimentos em grupos de desenvolvimento pessoal, programas de educação socioemocional para crianças e adolescentes, além de treinamentos voltados a pais e educadores. Paralelamente, ministra palestra e informações sobre saúde mental, prevenção da violência e promoção do bem-estar em escolas e instituições comunitárias. Atualmente também realiza oficina de educação socioemocional, que é um trabalho voluntário aí desenvolvido na Associação Ninho da Águia. E em consultório particular, atendimento presencial e online, avaliação neuropsicológica, oferecendo um espaço seguro para autoconhecimento e cuidado emocional. Fique conosco e descubra aí insights valiosos sobre saúde mental, desenvolvimento humano e estratégias de bem-estar no cotidiano. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro. Aí. Medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega do seu animalzinho, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração e petisco, produtos com diversos descontos. Entregas aí para outras cidades da região mediante o agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266. Você também encontra a Recanto Pet no Instagram, no arroba loja Recanto Pet NE. E se você precisar aí entrar em contato através do WhatsApp, ali tem uma equipe pronta para te responder no 44 99763 5489. O Norocast também tem um oferecimento da Cressol. Faça como o Daniel, pois na Cressol, cooperar é ganhar. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. O Norocast está no ar. Keila, seja muito bem-vinda ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, para falar de um tema tão importante, relacionado ao Setembro Amarelo. E eu gostaria que, para a gente iniciar mesmo esse bate-papo, sobre a questão que envolve a ansiedade. Quando que a pessoa pode considerar a ansiedade como algo normal e qual que é o momento já de buscar uma ajuda profissional? Eu quero agradecer ao convite de vocês, estou muito feliz, né, e muito honrada em poder participar desse momento e nesse mês que é tão marcante para a sociedade como um todo.
Alex, a ansiedade, ela é um estado afetivo comum a todos nós. Ela serve para nos impulsionar e também para nos proteger no nosso cotidiano de situações de risco. E aí, então, nós temos a ansiedade adaptativa, que é aquela ansiedade do cotidiano mesmo. Eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer uma prova, então isso não me impulsiona a me preparar. Tá? Então, essa é a ansiedade adaptativa. Aí nós temos a ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que vai trazer prejuízos para o indivíduo. Então, ele vai apresentar sinais físicos e sinais psíquicos, né, os sintomas. Então, desde pensamentos negativos, se a gente for pensar em sinais psíquicos, aqueles pensamentos automáticos, negativos, se vai dar certo, se não vai dar, se eu vou ser capaz ou não, e os sinais físicos tradicionais, né, a preocupação excessiva, a falta de sono, a insônia, o aumento do apetite ou a diminuição do apetite, aquele aceleramento do coração, aí são esses sintomas, esses sinais aí que a gente precisa estar em alerta e que precisa buscar ajuda o quanto antes. Sheila, mais uma vez, nós queremos agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Nesse mês aí, estamos encerrando aí o Setembro Amarelo Sim. e trazendo esse tema tão relevante que é essa questão emocional. Você falou, mas deixa bem claro e detalhado para quem nos acompanha aqui, quais são os sinais do corpo e da mente, então, que indica que essa ansiedade está interferindo na qualidade de vida. Da pessoa, né? Isso. O que nós vamos ter aí, vamos pensar em sinais psíquicos, emocionais. É aquela preocupação excessiva, aquele medo irreal, então, da situação. Eu vou fazer uma prova, então é como se eu criasse um medo irracional com relação a essa prova, e eu não consigo estudar, eu não consigo me planejar, me programar para fazer aquela atividade. Aham. Então, esse é um dos sintomas aí psíquicos muito comuns, que é essa ansiedade, esse nervosismo, essa irritação, essa preocupação excessiva. Sim. Nos sinais físicos, nós vamos ter, né, o indivíduo não é uma regra, tá? Mas normalmente o indivíduo vai ter batimento cardíacos acelerados, respiração, alteração da respiração, um desconforto estomacal, é como se ele estivesse num momento, né, como se tivesse comido algo que não fez bem, então aquele desconforto, às vezes sensação de perda de controle, ele pode ter a sensação de que vai desmaiar em qualquer momento, vai perder o controle da situação, sudorese, então mãos ou, né, partes do corpo começa a ter um suor excessivo, todos esses são sinais físicos e psíquicos que o indivíduo pode apresentar. Certo. Você mencionou que existem momentos em que a ansiedade ela pode ser até benéfica, porque ela vai promover algo ali que vai ser positivo, né? Você poderia exemplificar isso? Porque talvez tem pessoas que têm esse tipo de ansiedade que é aquela até considerada normal, né? Sim, sim. É a ansiedade adaptativa. Então, adaptativa é porque a gente, né, nós, enquanto seres humanos, temos essa facilidade de nos adaptar às situações do dia a dia. Então, aquelas situações que a gente, do cotidiano, que sai um pouco, então, eu vou dar um exemplo. Eu fui convidada para vir aqui. É uma situação que não é do meu comum ao meu nova. dia a dia, é nova. Então, essa ansiedade para mim foi adaptativa porque eu procurei me preparar, me informar, como participar, conhecer mais o Neurocast. Então, a ansiedade não é uma vilã na nossa vida. Ela, para o nosso organismo, ela funciona como um sinal de alerta. Ela trabalha dentro, né, ali próximo ao nosso hipocampo, uma área do nosso cérebro, e ela atualiza, muito próxima da emoção medo, por exemplo, porque ela serve como proteção para a gente. Ela vai ser essencial. Opa, a Sheila agora é uma ansiedade adaptativa, que ela vai, né, se buscar, se automotivar
para realizar alguma atividade, uma entrevista de emprego, por exemplo, eu vou me preparar para aquela entrevista, ou a Sheila vai passar por uma situação de risco e que eu preciso colocar ela em estado de alerta. Por isso que quando essa ansiedade está sendo excessiva, a gente sente que esse estado de alerta, de vigilância é constante, você não relaxa. Aí é onde está o perigo, porque estar vigilante o tempo inteiro, ele demanda muita energia. E o nosso cérebro, ele, pelo contrário, ele tenta poupar energia. É por isso que nós automatizamos tantos comportamentos. E esse tipo de ansiedade, ela pode desenvolver alguma doença psicossomática, evoluir para algo mais grave? Sim, né? A gente fala que são as comorbidades. Ela pode, né, ou dependendo do nível de ansiedade, que tem os transtornos de ansiedade generalizada, o pânico, a ansiedade social, que é muito comum hoje em dia. A gente tem percebido um aumento de casos, porque tivemos um período pandemia, tivemos depois com a pandemia, vamos ficar todos online, e aí o que aconteceu? Eu preciso voltar a viver socialmente, porque viver só online também não é saudável. E aí eu comecei, principalmente os jovens, né, essa troca, essa relação social ficou deficiente. E o adolescente, o jovem hoje, quando vai se relacionar socialmente, ele tem dificuldades. Ele se sente, né, não confortável, como ele se não conseguisse se adaptar mais àquilo. A ansiedade adaptativa dele ali não tá boa. Ele vai precisar buscar ajuda. Ô Sheila, e quais estratégias simples aí do dia a dia pode ser aplicadas para reduzir essa ansiedade, para que ela não se torne um problema maior? Hoje, basicamente, eu acho que assim, parece repetitivo, parece algo assim que, olha, mas de novo, atividade física. Atividade física e qualidade no sono são essenciais para a nossa saúde como um todo, física ou psíquica. Por quê? É a atividade física que nos proporciona reforçar conexões dentro do nosso cérebro. O sono é o que nos permite restaurar, né, e dar tempo para esse cérebro descansar e fortalecer aquelas conexões importantes e dispensar aquelas que não são importantes do nosso dia a dia. E aí buscar, né, caso esteja muito difícil, pensando numa ansiedade social, buscar um apoio profissional, ajuda profissional sempre, né, quando eu não estou conseguindo mais, né, lidar com aquela situação, é a busca de um profissional. Atividades prazerosas sempre, buscar o contato com amigos, colegas, familiares, pessoas que nos fazem, né, nos sentir bem, à vontade, ser eu mesma, permite que eu seja eu mesma ali naquele ambiente, sempre vai ser muito importante. E assim, Sheila, um aspecto que também influencia na questão psicológica é a autoestima. Tem pessoas que têm uma imagem deturpada acerca de si mesma e ela acaba comparando com a vida que o outro leva. E a gente percebe isso muito aí com os adventos das redes sociais, onde tudo no mundo virtual parece ser perfeito, né? E o casamento do outro é sempre perfeito, a vida social da outra pessoa é perfeita, e tem pessoas que acabam trazendo isso de forma negativa, como ela encara o mundo. Ela encara o mundo sempre de que ela é no sentido depreciativo e que o outro leva uma vida melhor. Como que as pessoas podem, assim, entender essa dinâmica e passar a gostar mais de si mesmos sem se comparar com os demais? A autoestima, ela está muito relacionada em como eu me percebo e como me valorizo, como eu consigo enfrentar e lidar com os desafios. A autoestima basicamente é isso. A gente sabe que existe uma distorção, né, da autoestima muito relacionada com a estética,
né, com o meu vestir, o meu estético. E ela tá muito mais relacionada, inclusive quando você fala dessa distorção de imagem, né, de quem eu sou, como que eu me adequo a essa sociedade hoje, né, que busca uma perfeição física, né, de aparência, e a pessoa, quando ela tem esse autoconhecimento de que como eu me percebo, como eu percebo o meu valor, né, como eu reconheço as minhas capacidades de lidar, enfrentar os desafios, ela consegue superar, né, essa demanda do meio externo dela, de exigências de padrões de comportamentos, padrões de beleza, padrões profissionais, e aí ela traz para a realidade dela, que a minha realidade, né, é essa daqui. A minha fita métrica é essa daqui, não é o o influencer, o coach, É. né, mais que está hoje em alta, ela traz para a realidade dela. E aí você busca, né, referências mais próximas, né, e mais realistas. Poxa, e quais práticas aí pode fortalecer essa autoestima aí, mas de forma consciente, então? Primeira coisa é tornar consciente. Olha, o que é meu e o que é do outro. Aham. Então, e questionar esses padrões sociais impostos para a gente no dia a dia, e que hoje a gente é todo momento cobrado por isso, por meio de mensagens, stories, e enfim. Então, questionar esses padrões, desconstruí-los e trazer para a minha realidade. O que é a minha realidade? Depois, eu aprender a lidar, né, com as minhas inseguranças. É, Quando eu reconheço e identifico quais são minhas inseguranças, eu consigo questionar esses padrões e eu consigo também atuar mais conforme a minha realidade. E daí, Sheila, como que a pessoa faz para poder lidar, talvez num período de dificuldade ou até de aparente rejeição social, dentro disso que você está colocando? Bom, ela vai, né, buscar referências dentro do meio dela. Porque se eu tenho uma expectativa de uma influencer, falar assim, de uma influencer que tem uma vida, né, que é totalmente distante da minha realidade, eu vou me sentir muito mal. Eu falo assim, bom, mas aí eu começo a ponderar. Bom, como que será a vida dessa pessoa? Como que é minha vida? Né? E lidar com as suas inseguranças. O autoconhecimento, Alex, você vai perceber que eu vou trazer muito essa palavra, autoconhecimento. É ela que nos permite a nos trazer para essa realidade. Né, nos aproximar e nos aceitar também do jeito que a gente é, Sim. né, do jeito que as minhas possibilidades que estão para mim ali. E aí também passar a valorizar as pequenas conquistas, é, a valorizar as pequenas conquistas, as pequenas atitudes que eu tenho para melhorar aquilo que eu acredito que preciso melhorar, né? Os meus pontos fortes, os meus pontos a serem melhorados. Isso é se aproximar, né, da sua realidade e do seu autoconhecimento. É porque eu imagino que existam comparações que elas são até de certa forma positivas. Ah, uma pessoa que é muito dedicada ao estudo, você usa ela como parâmetro. Ah, preciso melhorar nisso. É uma pessoa que de repente se veste de uma forma interessante, aí a Uhum, pessoa vai lá e olha aquilo. Mas quando chega no ponto de ficar algo obsessivo e depreciativo para a própria pessoa que olha o outro, aí isso. já começaram os problemas, né? Isso. Porque o que acontece? Eu tenho, né, eu tenho algumas referências minhas ali, né? Eu estou consumindo informações dessas redes sociais ou da própria sociedade, né, que nos estimula a todo momento a consumir, a ter sempre mais.
Então, é uma roupa que toda hora está na moda, é um celular, é uns tênis. Isso pensando nos jovens é muito prejudicial. E também não é algo que só existe hoje em dia. Não, na nossa adolescência também teve aquele tênis, né? Teve aquela roupa que a gente, em algum momento, falou, nossa, como eu seria muito legal, muito mais Eu legal, muito lembro do All Star, não sei se você lembra, que era o Olha, sonho de consumo, né? eu falo assim, o meu foi o New Balance. É. Lembra um Eu lembro tênis? que o New Balance. Nossa, na minha época era o sonho ter aquele tênis. Então, eu acredito que assim, é algo que nos motiva, às vezes, né? Buscar melhoria? Sim. Então, compensa, ok. Ah, não, só está servindo para eu, né, ficar me distanciando, porque a gente tem que ter esse parâmetro, né? Qual a minha expectativa? E essa expectativa é possível? Porque às vezes está muito longe da minha realidade, né? Eu pensar aí hoje, acho que agora recentemente teve, tá passando já nos comerciais aí, o celular, o iPhone 17, é fora da minha realidade. Eu gosto de uma amiga que sempre me falava de consciência social. É algo que é muito importante a gente aprender e ensinar aos nossos jovens sobre consciência social, principalmente no Brasil, considerando, né, que a desigualdade ela é muito gritante. E quando eu já começo a ensinar minha criança, meu adolescente sobre consciência social, ele já começa a desconstruir e questionar que será que eu preciso disso? Será que, né? Olha, qual é a realidade da minha família? Eu, enquanto adulto, qual é a minha realidade hoje? Ah, não, mas Sheila, será que eu não posso ter uma ambição de querer algo melhor? Pode e devemos ter. É isso que nos impulsiona a viver. E aí eu vou batalhar para aquilo, mas você não está se diminuindo, você não está se depreciando. Pelo contrário, você está se motivando a conseguir algo melhor. Sheila, você comentou de adolescente, tudo um tema que tem sido muito recorrente também é a questão do cyberbullying, né? Que eles acabam sendo expostos aí e se sente até mal. E um outro, emendando aqui, né? Um outro ponto é essa questão da autocrítica mesmo, constante, que às vezes vai acabar minando a confiança ali pessoal, né? Porque vai viver se criticando, Se né? criticando. A autocrítica, né, pensando na autoestima, as duas coisas estão muito relacionadas, porque a baixa autoestima é isso, é uma, né, tô com baixa autoestima, é uma visão negativa que eu tô tendo de mim mesma. Sim. E aí a autocrítica, ela vem como com os pensamentos negativos, né, automáticos. São aqueles pensamentos que eu não queria pensar. Eu não tô, né, ali naquele momento, olha, tô pensando de como eu sou horrível. Não, né? Ele vem quando você vê, você já está pensando naquilo e é muito prejudicial para a nossa saúde. E a autocrítica, ela vem por meio desses pensamentos, né, negativos e automáticos. Porém, nos nossos pensamentos automáticos, negativos, eles nunca são 100% verdadeiros. Então, a primeira coisa é questionar, duvidar desse pensamento, né? Será? É verdadeiro? É 100% verdadeiro? Então, a partir daí, eu consigo já também a melhorar essa minha. Se eu estou com uma baixa autoestima, opa, esse pensamento já não é totalmente verdadeiro, porque eu não estou me sentindo bem, eu não estou me percebendo, não estou percebendo o meu valor. Uhum. Então, essa autocrítica já não é, né, esse pensamento negativo de autocrítica já não é verdadeiro. Agora também, tá, gente? Às vezes a gente tem um pensamento automático negativo que ele não é 100% verdadeiro, mas ele pode ser alguma parte verdadeira, que é onde eu tenho aqueles pontos a serem melhorados. Então, eu avalio os meus pontos fortes e posso avaliar ali por meio daquele pensamento automático negativo, os pontos a serem melhorados. Então, todo pensamento, né, automático negativo é verdadeiro? Não, mas em algum momento ele também pode ser, parte dele pode ser. E aí é onde eu tenho que ter autorreflexão, fazer a autorreflexão, avaliar e buscar melhorar.
aquele pensamento. Ô, Sheila, e quais os pilares para um relacionamento saudável? Seja esse amoroso, seja esse de amizades, enfim. Porque hoje está na moda uma expressão que é o narcisismo, né? A gente vê isso de forma muito clara e isso daí, esse conceito tem crescido na sociedade quando as pessoas se deparam com outras pessoas que têm o caráter manipulador. E a gente vê no relacionamento amoroso pessoas que manipulam o outro, o marido que manipula a mulher ou vice-versa. Uhum. Nos relacionamentos das amizades também essa manipulação, ou seja, é um relacionamento tóxico. Quais os pilares para se manter um relacionamento saudável? Eu gostaria que você falasse um pouquinho isso. O relacionamento saudável com a nossa família ou com o nosso parceiro, os nossos próprios filhos, o pilar é o respeito. Respeito, a confiança e pessoalmente, né, pessoalmente é você ter o seu autoconhecimento também. Porque o relacionamento entre duas pessoas, ele tem uma tendência de se confundir. E aí a gente também não pode ignorar o que a nossa sociedade, o que nosso meio, né, fora da gente, nos ensina, nos mostra. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente, principalmente o relacionamento conjugal, né, o homem e a mulher, os relacionamentos afetivos, a gente sempre tende a romantizar essas relações, quando na verdade a gente percebe que são pessoas distintas que se unem e que vão ter divergências, vão ter conflitos. E o conflito é diferente do confronto. O conflito, ele é saudável, porque vai proporcionar o diálogo, vai proporcionar a troca, vai proporcionar a flexibilidade de um do outro, o autoconhecimento também. Quando eu me relaciono com a outra pessoa, eu também consigo entrar em contato comigo mesma e perceber como eu funciono. E dentro de tudo isso, eu carrego uma mala enorme com tudo que eu aprendi, com tudo que eu vivi até hoje. As experiências, o que eu aprendi com a minha família, com meus pais, com as pessoas que cuidaram de mim, com os lugares que eu visitei, com as pessoas que eu me relacionei. Porque não é, a gente é muito mais influenciado pelo nosso meio do que a gente imagina. A questão da personalidade, ela é importante, ela existe, mas essa personalidade que a gente às vezes defende tanto, ela é muito mais influenciável do que a gente imagina. Então, pensando em pilares, a gente tem que pensar em autoconhecimento, porque uma relação abusiva, uma relação tóxica, de amizade mesmo, né, amigos, pessoas que a gente confia, a gente às vezes vê, opa, mas tá cerceando o meu direito, né? Tá já os limites aí já estão. Imagine a liberdade. E isso, os limites já não estão muito claros aqui. Ô, Sheila, é assim, e quando a pessoa percebe, às vezes pode ser tarde demais, porque ela pode ter tido danos, seja na área emocional, seja até na área financeira, porque a gente vê pessoas que vão entrando ali num relacionamento abusivo e a hora que ela se dá conta, ao mesmo tempo que quando ela percebe de antemão é libertador, mas pode ser que quanto mais demora, os danos às vezes podem até ser irreversíveis. Isso, com certeza, com certeza. O que que acontece, né? Você está numa situação que primeiro, os sinais, eles são muito sutis. Quando uma relação está sendo abusiva, quando a gente percebe, normalmente já faz muito tempo. Por quê? Porque é sutil.
É uma mensagem, deixa eu olhar seu telefone, se você não tem nada para esconder, deixa eu ver seu telefone. Ah, não, hoje fica comigo, é melhor. Então, eu lembro que eu falei do romantizar. Ah, tá cuidando, tá protegendo, né? É gostoso. Então, é tomar cuidado com essas pequenas atitudes que vai limitando, né, a sua liberdade, o seu poder de escolha, de decisão. Então, é bem sutil e começa normalmente de forma psicológica, emocional. Sabe a chantagem, a famosa chantagem emocional? E quem nunca foi pego pela chantagem emocional? Aquela coisa de que vai, fica, né? Depois a gente vê e isso vai aumentando. Quando a gente vê, né, às vezes a pessoa já tem, toma conta da conta bancária, tá com senha, tá com cartão, tá com a senha do celular. Você não tem mais uma Liberdade. intimidade, uma individualidade. E a gente confunde muito que para provar que eu amo, eu não posso ter minha individualidade. Como assim? Ou nós somos um só, ou não. É necessário? É saudável? Não é, porque aí eu perco a minha autenticidade, né? Eu já me misturo com o outro de uma tal forma que eu não me reconheço. Então, o autoconhecimento novamente vem aí, porque quando eu tenho né, o autoconhecimento, Alex, eu consigo identificar meus valores, que é um valor para mim, às vezes não é para você, não é para o meu parceiro, né? Valores, embora a gente tenha uma interpretação de que valores é algo social, comum a todos, não é. O que é valor para você, para mim às vezes não é. Pode ser que para mim não seja um valor. E aí, quando eu consigo identificar quais são os meus valores, quais são meus limites, o que eu gosto, o que eu não gosto, daí eu consigo já perceber quando a pessoa está me manipulando. E eu consigo buscar ajuda. Não é fácil, não é fácil, porque envolve sentimento e quanto mais envolvimento emocional, mais difícil é para eu identificar essa manipulação. E realmente é o conhecimento que liberta, né? É o Porque a conhecimento. partir do momento que a pessoa estuda, os sinais ficam muito evidentes. Uhum. Alguns vídeos que as pessoas publicam nas redes sociais mostram relacionamentos que eles já visivelmente são abusivos. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo que num casamento ou numa festa de aniversário, o marido empurra a esposa no bolo, assim, e ele sai festejando aquilo, colocando ela numa situação vexatória. Tem um outro vídeo também que o homem simula que ele vai pular na piscina com a noiva e quando ela solta a mão dele, apenas ela pula. Apenas ela cai. Depois, toda entristecida, ela sai da água. Assim, são sinais de que aquele relacionamento que tá ali começando já vai caminhar para algo que não é bacana, né? Sim, uma coisa, um detalhe muito importante é aquela que sempre vale a pena, sabe o conhecer a família? Antigamente, né, os Aham. relacionamentos era assim, né? Sim. Eu conheço a família, então pode ir. E essas relações, assim, hoje, isso é algo muito importante que a gente resgatar isso. Porque como que aquela mulher se comportava, aquela pessoa se comportava com a família dela? Né? Como que aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa se comportava no seio familiar dela? Aquilo é uma forma que eu já busco, embora eu sei que as relações acontecem muito rápidas, né? É comum a gente ouvir falar, ainda mais hoje pelas redes sociais, relacionamentos, casamentos sendo iniciados aí pelas redes sociais. É algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque eu não conheço a família dessa pessoa. É importante a gente, né, hoje, principalmente os jovens ou quem não é casado ainda, voltar a buscar isso, essas referências. Quem é essa pessoa? Como que ela se relaciona com a família dela? Porque se ela tem um comportamento mais abusivo, manipulador, ela é também assim em casa. Ela com certeza em algum momento demonstra esse comportamento abusivo,
manipulador em casa. Até porque também a forma como o filho age com a mãe é aquilo que ele vai levar também para o futuro relacionamento conjugal. Sim, sim. E as referências, porque que referências eu estou tendo dentro de casa? Sabe o exemplo arrasta? É isso. Uma das dificuldades que a gente está tendo nas educações hoje com os pais, né, que assim, ou eu sou permissivo, ou eu sou rígido demais, e como que fica essa relação, é essa, de que assim, a gente sempre ouviu falar, faça o que eu mando, não faça o que eu faça. E nós, enquanto seres humanos, aprendemos pelo exemplo. É pelo que o outro faz, não é pelo que ele fala. Então, se em casa eu vejo a minha família, né, uma família vivendo confronto diariamente, como que eu vou me desenvolver? Eu entendo que o confronto é a maneira de lidar com as situações, não é com diálogo, não é com conversa, não é com respeito, é com confronto, que é a violência. Ô Sheila, e só voltando um pouquinho, você disse que uma palavra ali já foi limite, não é? Mas como é que nós podemos estabelecer limites aí sem parecer assim que somos culpados ali da situação? Da situação. O estabelecer limites, né, sem se sentir culpado, é você se reconhecer na relação. Porque eu me reconhecendo dentro daquela relação, os meus valores, como eu já disse, né, o que é importante para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, por mais que seja difícil, e dependendo do meu nível de dependência emocional, isso é muito importante, eu consigo separar o que é meu e o que é do outro. Daí fica claro isso. Fica claro, é o autoconhecimento. E outra, avaliar as minhas emoções com relação àquela pessoa. Mais uma vez, quanto mais envolvimento emocional, mais a gente se distancia dessa capacidade. Ô Sheila, e no que diz respeito a jovens e adolescentes, né? A gente sabe que eu tenho filhos jovens, né? Que até uma certa idade os pais são cúmplices, depois são os amigos. E como que os pais podem trabalhar essa questão para criar um ambiente de confiança com os filhos? Porque muitas vezes o último a saber é o pai, porque talvez o filho não encontra no lar um canal de comunicação aberto. Ah, meu pai vai me julgar por isso, a minha mãe também vai estabelecer um pré-julgamento. Então, como que criar esse relacionamento no lar com os filhos jovens e adolescentes? Para que eles possam justamente expressar suas emoções, né? Sim. É importante nesse momento os pais, nesse primeiro momento, avaliar em como eles interpretam, né? Como que eu enquanto pai, avalio essa questão emocional? A gente sabe que falar sobre emoções, sobre sentimentos, é algo muito recente. Falar a verdade, foi pós-pandemia que veio à tona e deu essa margem para se falar, né, de sentimentos, saúde emocional, saúde mental. Então, como que eu vivo isso dentro da minha casa? Como eu e pai, né? Eu sempre estou dentro de casa. Eu sou aquele pai. Eu vou falar o pai, tá? Dentro da minha experiência profissional, é comum a gente ouvir de jovens e adolescentes de que o pai é sempre mais distante. A figura paterna é sempre mais distante. E realmente, socialmente, né, fomos educados para que o homem, né, sempre fosse mais forte, sempre fosse mais ali ríspido, é o dominador. E aí, se eu, enquanto pai, não me permito falar das minhas emoções, demonstrar meus sentimentos, o meu filho está aprendendo que não. Né? Se a gente pensar num filho homem, então, né, a menina às vezes ainda vai, né, tem a mãe em contrapartida, mas para o menino o que vai ficar registrado é aquilo, né, o que o meu pai representou. Até porque, Sheila,
tem uma visão culturalmente histórica, cultural, Uhum. de que o homem não chora. Isso. O homem precisa ser sempre forte, né? Porque onde não se viu, meu filho me veio chorando, me pegar expressando meus sentimentos. Então, o macho alfa da casa, ele precisa ser alguém que não sofra, que não demonstre sofrimento, mas quando na verdade é uma mentira que foi sendo imposta e pessoas estão transmitindo isso para gerações futuras de que o homem não chora, de que o homem não expressa suas emoções. O homem chora sim, expressa suas emoções. Muitas vezes ele faz isso fechado para ninguém ver, mas todo mundo é um ser emocional. E aí sempre, e sim, somos seres humanos, o homem como a mulher são seres humanos, né? E composto da mesma forma, né? Emocionalmente falando, fisicamente. E aí, a gente, o que você trouxe, o que que acontece na maioria das vezes com o homem? A forma de ele conseguir lidar com esses sentimentos reprimidos, essas emoções reprimidas, ele busca válvula de escape no álcool, nas drogas. É a forma que ele acha para lidar com isso. E você vê que os números de envolvimento, né, na questão da dependência química é muito maior de jovens homens. Porque, não que não tenha mulheres, tem também, mas os homens, né, eles se destacam nesse aspecto. Então, como ter essa, né? Primeiro, como eu, família, trabalho com essa questão emocional dentro da minha casa? É algo que se é falado? É algo que é compartilhado? Ou eu vejo alguma coisa na televisão, ah lá, que frescura, né? É que normalmente é assim, é muito rápido, ah lá, que frescura. Ah lá, será que é tudo isso mesmo? A gente até duvida do sofrimento do outro. Será que é Aí tudo o isso filho mesmo? está assistindo e ele pode se ver naquela situação e ele tem receio de compartilhar aquilo na família porque já existe um conceito pré-estabelecido Sim, que é que frescura. é frescura, que, né, é exagerado. Então, eu sempre costumo falar nos meus encontros, palestras com as famílias, com os pais, que assim, escutem. Primeira coisa, acolham seu filho a todo momento. Acolham eles. Ah, tá vendo que seu filho tá quietinho ali? Como que foi o seu dia? Aconteceu alguma coisa legal? O que que aconteceu de bom hoje na escola? Você ficou feliz com alguma coisa que aconteceu? Teve alguma coisa que te deixou chateado hoje? Como foram as aulas? Você aprendeu o que em matemática, em português? Como que foi? Então, primeiro acolha. Fale sobre os seus sentimentos também. Olha, hoje o pai teve um dia estressante, né? Fiquei nervoso. Lá em casa a gente mesmo, os meus filhos, eu chego em casa e falo, mãe, e aí, como foi seu dia? Primeira coisa que eles me perguntam, a senhora tá feliz? Aí eu falo, hoje eu tô feliz. Hoje eu tô bem cansada, mas deu tudo certo. Então, eu tô falando sobre o meu sentimento, eu tô falando sobre as minhas emoções. Então, acolha, tenha uma escuta ativa e paz. Por favor, essa escuta ativa, ela é sem críticas, sem julgamentos. Depois disso, fale, você como você se sentiu hoje no seu dia? Sentiu alegre? Teve algum momento que você se sentiu triste? Se permita ele falar sobre isso e fale com ele sobre isso. É que o que o Alex disse é muito válido, né? Na verdade, passou a dizer, a sociedade, né, vendeu essa ideia aí do homem forte, tudo. E além disso, também a questão das vulnerabilidades, né? A pessoa não pode expor as vulnerabilidades, então ela tem que ser perfeita, né? Hum, Mesmo que ali internamente ela esteja destruída, mas ela tem que vender isso daí para a sociedade. E as redes sociais fazem isso muito bem. As pessoas nossa, vendem isso daí, não demonstram aí suas vulnerabilidades. E quando você disse aí dessa questão de expor, de falar, há uma pergunta que nós havíamos selecionado aqui, é que quais as práticas aí que podem fortalecer
essa inteligência emocional aí dos jovens e adolescentes em casa mesmo. Em casa mesmo. Como eu falei, né, o acolhimento, você fazer essa escuta sem crítica, sem julgamento, evitar comparações. É comum nós pais compararmos a nossa infância, a nossa adolescência com a dos nossos filhos, quando realmente, né, mudou-se muito a concepção, né, de educação, de participação dos filhos na vida dos pais. Hoje, nossos filhos estão envolvidos, né, no dia a dia, e isso é saudável. Ah, Sheila, mas meu filho tem que tomar as decisões? Depende do que se trata. Essa decisão vai interferir na vida do meu filho? Ele tem condições de entender? Se ele tem condições de entendimento, né? Claro, se eu estou falando de uma criança de 5 anos, não vai. Sim. Mas se eu estou falando de um adolescente hoje de 13, 14 anos, dependendo se for impactar a vida dele, sim. Primeiro converse, né, com os adultos da sua casa e depois leve para os teus filhos. Olha, nós estamos pensando fazer isso, porque vai impactar a vida deles. Tudo que a gente faz impacta na vida dos nossos filhos. E porque eles também não podem ser respeitados dentro da individualidade deles. É difícil. É difícil porque é uma linha muito tênue para a gente não confundir e de repente não ir para permissividade. Mas é possível. É possível, mas desde que, como eu estou resolvido com os meus sentimentos, com as minhas questões, com a minha infância, com a minha adolescência, como eu vivi, e desconstruir esses padrões. Porque todos esses comportamentos, tudo que a gente vive hoje e reproduz, foram aprendidos. Papéis, né? Papéis de gênero, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser criança, o que é ser adolescente, isso foi aprendido e aprendido socialmente. Ninguém nasceu com um roteiro interno de que eu vou ser assim. É uma construção social, o indivíduo. Ô Sheila, com relação a um tema importante também, como tem sido os demais tratados até aqui, que é a questão das redes sociais, né? Como que a pessoa pode perceber que as redes sociais estão impactando a sua saúde, seja saúde mental ou emocional, quando está assim já escancarado que algo está sendo afetado nas suas emoções? O uso de telas excessivas está mais que comprovado, já está, né, entre os transtornos, e porque ele tem, né, um efeito significativo dentro do nosso cérebro, né? Então, assim como a- as dependências químicas, o uso de tela excessivo tem o mesmo poder, né, que é a produção da dopamina, como isso, né, e o nosso cérebro ele tem essa tendência de busca do prazer, de poupar energia. E se eu consigo, né, ter dopamina a curto prazo, Rápido, né? e rápido, Estímulo é rápido. exatamente, é ali que eu vou ficar. Agora, e se eu começo a perceber, tá, uma preferência em permanecer isolado, não buscar outras atividades ou deixar de fazer coisas, né, atividades que eu fazia antigamente, que era sair, que era fazer uma caminhada, que era ir no final de semana sentar na praça e bater papo com com meus primos, com meus tios ou com meus amigos. Se eu percebo essa mudança de comportamento, é um sinal de alerta. Eu não consigo assistir um filme porque eu, né, prefiro estar ali consumindo aquela informação instantânea. É um sinal de alerta. Eu não consigo, né, ler um livro, eu acredito que é mais difícil ainda, porque não é um hábito muito comum, né, é algo muito difícil, assim, para a nossa sociedade. Hoje a leitura, ela ficou mais difícil ainda com o advento das tecnologias, mas se eu não consigo buscar prazer em nenhuma outra situação, em nenhum
né? E só por meio da tecnologia é um sinal de alerta. Eu preciso buscar ajuda. Agora, é difícil buscar ajuda sozinho. É difícil identificar isso sozinho. É importante que a gente possa confiar em pessoas dentro da nossa casa, né? Pensando em crianças e adolescentes, confiar em alguém, normalmente na escola, é uma porta de entrada, assim, totalmente até escancarada, né? Os professores, eles sempre são os primeiros a identificar, porque você percebe que na escola não pode levar mais o celular, então aquele jovem, aquela criança, ele está sempre mais isolado, porque ele já tem aquela dificuldade de se socializar. O adulto, ele não tem paciência, ele está todo momento irritado com o outro. E é uma irritação interna. Às vezes o outro nem me fez nada, mas por eu não ter mais esse traquejo social, esse interesse pelo outro, eu fico irritada, eu fico nervosa. É aquela pessoa que vai estar sempre reclamando, é aquela pessoa que vai estar sempre, né, distraída, não consegue olhar nos seus olhos, desenvolver um diálogo, uma conversa, né, saudável. Ele vai estar evitando, ele vai estar buscando o celular e vai apresentar algum nível de irritação. Eu lembro que até não muito tempo atrás era comum os vizinhos conversarem entre si, colocarem as cadeiras nas calçadas, as pessoas saírem às ruas. Eu vejo assim que a tecnologia trouxe muitas benesses, mas também trouxe muitos prejuízos. E isso se perdeu. As pessoas vão se isolando. Muitas vezes as redes sociais, os aplicativos de mensagem, eles aproximam quem está longe, mas distancia aquele que está perto. Sim, Até mesmo dentro dos lares, pai, mãe, filhos, cada um num cômodo, se conectando com o mundo lá fora, mas sem perceber que o mais essencial eles estão perdendo, que é a comunhão familiar. E isso está se perdendo. Filhos, talvez que o pai tenha uma ideia de que o filho está seguro dentro da casa, mas muitas vezes à mercê de abusadores, né? Como recentemente foi denunciado também pelo FELC e tantos outros, né? Que estão ali expostos a todas as formas de abuso, né? sim. É, o medo, né? A gente vem de uma geração de que a rua é perigoso. Mas essa rua agora é dentro da nossa casa, é dentro dos quartos dos nossos filhos. É, a, a tecnologia, as redes sociais, né, a mídia como um todo, ela não é uma vilã na nossa vida. Ela é um instrumento potente, né, de desenvolvimento, de conhecimento, de transformação. O que a gente precisa é saber como aprender a mexer, a lidar com essas ferramentas, com esses instrumentos. A educação midiática, ela é importantíssima e precisa ser pensada pelos nossos educadores, pelos nossos gestores, pelo nosso governo, porque agora, né, avançamos aí no que diz respeito à legislação com relação às redes sociais, à internet. Porém, as leis são importantes, mas muito mais importante também é a gente educar, ensinar. Então, a educação midiática é algo importantíssimo e que precisa já urgentemente ser trabalhado com os nossos jovens, com as nossas crianças, para que eles possam ver essa tecnologia e toda essa potencial capacidade de interagir com o outro, né, usar aquilo primeiro como ferramenta de solução de problemas, porque o que eu percebo hoje em dia, eu as redes sociais, o smartphone, o tablet, o notebook mesmo, eles são utilizados pelos nossos jovens só para o entretenimento. Eles não veem como um instrumento de resolução de problemas. E ele é para isso também. Então, quando eu falo de educação midiática, eu permito sair só do entretenimento, do prazer, para
utilizar para resolução de problemas, para resolver, né, para melhorar a minha condição de vida, as minhas tomadas de decisões e fazer uma leitura crítica e responsável. A educação midiática, ela traz isso para que nós, tanto adultos, pais, jovens, crianças, comecem a utilizar essas mídias de forma mais responsável e crítica, fazer aquela leitura crítica. Então, se eu vou curtir aquele videozinho, se eu vou curtir, porque quando eu estou curtindo aquilo está ganhando uma proporção e vai mais para outras pessoas, mais pessoas vão visualizar aquilo, mais pessoas vão ter contato com aquilo. Se eu compartilho, aquela informação é verdadeira? Será que eu pesquisei? Será que aquilo faz sentido? Então, pesquisar outras fontes. Então, essa leitura crítica e essa responsabilidade é algo que a gente precisa ensinar para as nossas crianças e nós adultos também precisamos. Eu estou aprendendo muito, estou estudando educação midiática mais a fundo e estou aprendendo muito e estou tirando aquele caráter de que, ai, é terrível, nossa, depois da tecnologia tudo piorou. Teve benefícios e tem muitos benefícios, né? A praticidade hoje da gente solucionar, né? A comodidade, tem muitos ganhos aí. Porém, se a gente, né, só fica com a parte ruim, Sim. Você estava falando ali, né, e me veio vários pensamentos aqui, alguns comentários até em relação à sua fala. Eu costumo dizer, retomando um pouco ali, que antes a nossa geração, né, era aquela que se perdia na rua, quando saía de casa, os pais falavam, cuidado com a bebida, cuidado com isso, cuidado com os amigos, né? E hoje é uma geração que se perde no quarto, né? Infelizmente, nos vícios dos jogos, na própria questão da pedofilia, ali, que o Alex bem comentou. E ó, retomando ali também a questão da leitura que você disse antes, eu tenho percebido a leitura, né, na via física, nós somos um jornal também, ela uhum, tem chamado a atenção exclusiva, né, que nós perdemos aí com a questão das tecnologias, essa leitura que é muito rápida, né, a barra de rolagem que passa. E tenho também me aprofundado nessa questão do tema digital. E esses dias eu estava lendo que o jovem, né, ele tem a maturação cerebral ali aos 25 anos. Então o córtex pré-frontal aqui é onde entra toda essa informação e acaba não conseguindo ali discernir muita coisa e por isso que tem todo esse problema, esse questionamento. E a nossa pergunta é em relação a equilibrar mesmo esse tempo online, em saber trabalhar isso daí, para que seja, você disse dessa questão da educação, que é importantíssima, uhum. porque às vezes se o jovem vai para um livro físico, ele não sabe nem que tem o índice onde pesquisar. E é algo muito prejudicial isso. Assim, intelectualmente e pensando cognitivamente, a tecnologia trouxe um prejuízo significativo, principalmente para os nossos, pensando em crianças e adolescentes, é, e nessa questão da maturação cerebral. Hoje, a gente sabe que assim, o uso de telas, existe, né, estudiosos, médicos que realmente não indicam, né, que você tire, né, o uso, o acesso do adolescente, da criança. A criança ainda assim é muito ponderado, mas que você faça, trabalhe essa redução. Porque com a educação midiática, a criança também vai conseguir compreender de que ela ficar 2, 3 horas direto no celular não é saudável para ela. E hoje em dia tem como a gente mostrar isso para a criança, para o adolescente, o que acontece com o cérebro dela. A gente está com uma questão. Recentemente, eu falo porque nas escolas a gente vê isso em grupos, né,
Como eu trabalho com as crianças na ONG, a gente vê eles falando, repetindo aquele brain rot. Só a palavra já sugere que não é algo saudável. Sim. E as crianças Cérebro quente, é isso? podre, Podre. cérebro podre, brain rot. Então, e as crianças, e eu escuto 10, 9, né, 15 anos, 13, repetindo aquelas frases, repetindo isso, e assim, e como tudo era uma brincadeira, né? São palavras, inicialmente eram italianas, uma brincadeira de um tubarão cantando uma música que caiu na rede e foi totalmente distorcido. Hoje tem jogos, tem uma série de coisas, uma série de opções para as crianças e os adolescentes com relação a isso, mas são vídeos repetitivos e algumas frases que, inclusive, fortalecem, né? Deixa ali você repetindo coisas violentas, como bombardear crianças, né? Eu gosto mais de armas e nossas crianças estão repetindo e a gente nem sabe. Em casa, inclusive, eu falei assim, lembra que às vezes eu mesmo sempre tive muito medo de camiseta com Com escrito escrito ali, em né? inglês. Eu falava assim, Tinha que olha, traduzir, né? eu sempre tive essa preocupação. Eu falava assim, ó, deixa eu ir Tá dizendo. lá, o que que tá dizendo Eu aqui? lembro uma vez que o meu filho deram de presente para ele uma camiseta que traduzindo era Monstros vivem dentro de mim. E assim, Pesado. estava em inglês. Aham, E eu tive essa preocupação, sim, né? Ah, mas assim, não é legal. não, Não é legal, não é porque legal. alguém que vai procura, mas monstros vivem dentro de mim. Não, que nós somos cristãos, quem habita dentro de nós é o Espírito Santo, né? É Então, isso, se você desconstrói essas narrativas, né? exatamente. Mas para quem está de fora lendo, ele nunca vai buscar falar assim, nossa, será que ele sabe o que está escrito na É, camiseta dele? Eu sempre tive muito medo, muita preocupação com relação a isso. E essa preocupação nós, enquanto pais, precisamos agora se aproximar dos nossos filhos, nos interessar pelo que eles estão vendo, pelo que eles estão assistindo. Voltando ao que você falou, os nossos filhos dentro do quarto, a pedofilia. Porque normalmente quando a gente entra, eu vejo, né, no diálogo com os pais e com os jovens, meu pai, minha mãe já entra questionando, reclamando, ofendendo. Por que que você está vendo isso aqui? Isso não presta. Quando, na verdade, o caminho vai ter que ser inverso. Nossa, que legal! Tô vendo que você está há bastante tempo aqui. Senta lá ali do lado e olha, assiste um pouquinho ele jogando, ou no celular ali, olha um pouquinho. Nossa, mas isso aqui tem sangue demais, não? O que está acontecendo nesse jogo? Eles se sentem importantes, porque eles estão tendo contato com coisas que a gente não teve. e leva eles a uma reflexão. E leva eles a uma reflexão. Aí a hora que você fala assim, nossa, nossa filho, nossa filha, olha, eu sei que dá uma adrenalina, né? Esse jogo aí. Eu tô vendo que o negócio esquenta. Mas, ó, ninguém sai matando desse jeito. Ninguém sai roubando. E esses joguinhos ensina a matar, ensina a roubar, ensina a manipular. Nossa, filho, a gente sabe que isso não é legal. Entendeu? A música que o meu filho está escutando. Nossa, filho, mas você já prestou atenção nessa letra dessa música? Ou se você não sabe, filho, o que está falando dessa música? E eu tô falando para vocês assim, experiências que eu já tive, porque eu fico muito atenta a essas coisas, a essas situações. Então, filho, que música é essa? Nossa, deixa eu ver o que que você está assistindo. Quando eu me interesso, quando eu não vou criticando, não vou julgando, eu me aproximo do meu filho ou da minha filha. E daí a empatia, né? Sheila, nós queremos agradecer. Foi um bate-papo maravilhoso. Realmente, os conhecimentos que você transmitiu, eles serão com certeza incorporados na maneira como muitos pais enxergam
essa questão da saúde mental dos filhos, como muitas pessoas também se enxergam, porque uma palavra que chamou muita atenção foi o autoconhecimento. Eu peço a você que nos assiste, né, não posso esquecer, Sim. que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, né, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. E se você está enfrentando algum problema de saúde mental, emocional, não fique só, procure ajuda especializada, né? E com certeza você vai encontrar um caminho ou o caminho de volta para a normalidade. Nós temos um presente para você, Sheila, do nosso Obrigada. patrocinador, Tá. a SR Camisaria. Camisaria, que oferecimento aí da SR para você, que é entrevistada Ai, de hoje no Neurocast. Agradecer ao Maurinho, ao Mauro, né, que sempre são nossos parceiros aí, Viu? sempre o Alex O Toar. pessoal que está assistindo está curioso. Eles querem é, que você abra e mostre já toda a vamos qualidade aí da SR. Bacana, né? chique. Produto aí de qualidade, Nova Esperança, SR Camisaria. Apresentaço. Deixa espaço para suas considerações finais e já vamos encerrando, né, Zé? Perfeito. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Peço, né, para todos aqueles que acessarem, que conhecerem, que ouvirem esse podcast, pense em algo em autocompaixão e autoconhecimento. Quer uma dica, né, de melhorar a qualidade de vida, saúde emocional, é autoconhecimento e autocompaixão. Eu não falei durante a nossa conversa, mas era uma palavra que eu queria muito trazer, né? Pratique, treine o autoconhecimento e a autocompaixão e busque ajuda, né? Não é vergonha, não tenha medo. Todos nós somos seres humanos, temos sentimentos, emoções e precisamos aprender a lidar com isso. E qualquer transformação exige treinamento, persistência. Muito bem. Olha só, tivemos aí um bate-papo muito bacana, especial aqui com a presença da Sheila, ela que é psicóloga, né? Nos trouxe bastante informação e nós agradecemos mais uma vez aí. Em nome do Norocast, queremos agradecer a você também que nos acompanhou até aqui e convidamos você a nos acompanhar em nosso próximo episódio. Portanto, esse é o Norocast, podcast Jornal Noroeste. Aguardamos você numa próxima oportunidade. Até lá.